Entre elas, recebe aqui hoje o vereador Juninho Correia, ele que foi o mais votado da última eleição em Cachoeiro. É uma votação esplendorosa, na minha opinião. E eu tinha muita vontade de conhecer o vereador e saber qual o trabalho que ele realiza na comunidade dele, porque ninguém consegue uma votação dessa se não tiver um reduto e tiver um trabalho. E foi a primeira eleição dele. É. Né? Ele não tinha ainda um nome trabalhado no E município. é jovem, né, Regina? Bem jovem. 25. Quantos anos tem o vereador? Completei 25 anos, agora é dia 6 de novembro. Fui eleito com... a eleição foi depois, fui eleito com 24 anos. É, Que bem beleza. jovem. Um dos mais novos, né? Eu acho que eu só não fui mais novo que o Ricardo Ferraço, que foi com 18 anos. 18 anos, isso mesmo. Acho que o dos outros eu fui... E já tem uma explicação, Ricardo Ferraz era filho de político e você não. E renunciou ainda, né? O mandato. Exatamente. O que te levou a ser candidato, vereador? Então, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, as pessoas me perguntam, igual vocês me perguntaram, você sempre teve o sonho de ser político? Eu acho essa palavra sonho, né, muito, muito pesada. Acho que sonho a gente tem de constituir família, sonho de, sei lá, abrir uma empresa. Né? Ser político não foi um sonho para mim. Mas é aquela coisa, né? Nós estamos vivendo um momento de entre-safra de lideranças políticas. Basta ver, né? Ferraço, Valadão, o próprio Zé Tasso, já estão num momento de finalização daquilo que construíram, isso né? aí. Tudo que eles construíram está na história, né? Marcou Cachoeiro, mas Eu concordo eles já estão no plenamente. momento de se aposentar. E agora vem o quê? As novas lideranças políticas. E eu vendo as novas lideranças políticas, eu não estou me sentindo representado pelos que estão aí. Não me senti representado pelo Castiglione, não me senti representado pelo próprio Vitor agora. Então, é aquela coisa, né? Criticar um monte de tempo, muita gente. Para criticar, para só falar o que tem e o que não tem que ser feito. Para entrar mesmo, para poder encarar, são poucos, né? E eu quis entrar, quis encarar, quis... Você recebeu algum convite? Recebi. O que acontece? Em 2017, o Wellington Calegari, que foi candidato a vice-prefeito na outra eleição, ele veio era pré-candidato a deputado estadual. E na época ele me chamou para poder ajudá-lo na campanha para deputado estadual. Então, em 2017, 2018, ali estive envolvido na campanha, só que muito embaixador, nunca pegando muita frente, não, eu sempre mais embaixador. No final da eleição, quando chegou lá em 2019, ele me perguntou se eu não queria vir candidato a vereador. Foi um processo, inclusive, de muita reflexão, de pensar muito, né? E aí eu, então, defini. Lá, Você é formado em quê? Em 2018, eu me formei em duas faculdades, História e Gastronomia pela São Camilo. Politicamente, como é que você se identifica? Eu sou conservador. No Brasil, tá muito bagunçada essa coisa de direita e esquerda, né? Até porque no nosso país, a esquerda ela criou uma hegemonia muito grande, né? A gente tem que reconhecer isso. A esquerda conseguiu alcançar o poder e conseguiu se alastrar por todos os municípios de uma maneira que, até hoje, a esquerda ela tem uma hegemonia muito grande. Então, quando se falava em direita, era muito demonizado. Aí veio o discurso de direita e tal. Só que o discurso de direita e o discurso de esquerda, eles não conseguem alcançar tudo todos os problemas, né? A gente nunca consegue alcançar todos, mas eles não conseguem ter uma visão muito realista das coisas. Eu sou conservador porque, historicamente, o conservador é aquela pessoa que... as pessoas dizem que são retrógrados. Não, muito pelo contrário. O conservador ele não é contra o progresso, ele não é contra o desenvolvimento da sociedade. Mas ele sempre pisa um pouco no freio quando ele vê que a sociedade se desenvolveu a partir de um caminho. Quando bruscamente ou de maneira revolucionária quer se mudar esse caminho para ir para um outro, conservador pisa no freio. Fala, não, pera lá. A história nos mostra outra coisa. Um tema, né? Por exemplo, família tradicional. O que é família tradicional? Família, pai, mãe e filhos é o que trouxe a sociedade até aqui. O conservador ele nega que a mãe solteira, nega que o pai solteiro não pode ser. Não nega isso.
Mas o conservador não pode abrir mão de que seja reconhecido como família homem, mulher e filhos, porque é isso que está na nossa base. É isso que fez a nossa sociedade, a nossa civilização chegar até onde está. As outras formas, elas podem existir, não há problema nenhum existir. Afinal, se você reconhece que a sua família é você, o seu cachorrinho, eu não posso fazer nada. Né? Você que está se reconhecendo assim. Mas enquanto reconhecimento de Estado, aquilo que trouxe a sociedade, a civilização, então o conservador ele é muito cético com algumas fórmulas, ele é muito cético com algumas ideias de progresso só pelo progresso. Não, o progresso só pode ser pelo progresso. O progresso tem que ser para a civilização. Como é que você se direciona diante de algumas pautas como a luta contra a homofobia, a luta contra o racismo, a luta contra o armamento? Como é que você se coloca nisso? Vamos juntar então a luta contra racismo, homofobia, o armamento, vamos colocar depois porque é uma ótica diferente. Por exemplo, luta contra a homofobia e racismo. Você nunca vai me ver lutar por questões identitárias. Você vai sempre me ver lutar por questões de dignidade da pessoa humana. Então, aí seria independente da raça, independente se a pessoa é negra, independente se é homossexual, independente se é mulher, independente... É um ser humano. É um ser humano que tem os direitos fundamentais, que tem dignidade, que tem tudo que qualquer outra pessoa tem. Eu não gosto de falar, o negro tem tudo que o branco tem, porque não é diferente. É um ser humano. Se é um ser humano, ele tem que ter o seu direito a acessar a universidade, a acessar emprego, da mesma forma. Se por acaso alguém discriminar essa pessoa por ser negro ou por ser homossexual, se essa pessoa se sentiu lesada, eu acho que ela tem que buscar os direitos dela. Não é por conta de uma lei anti-homofobia, por conta de uma lei anti-racismo que isso tem que existir para qualquer um. Para qualquer um. E o negro é a mesma coisa, a mulher é a mesma coisa, o homossexual é a mesma coisa. Ele não pode ser cerceado só por uma questão de uma característica, um adjetivo diferente. Isso não pode existir. Mas por quê? Porque é negro? Não, porque é um ser humano. O ser humano tem que ter os seus direitos plenos garantidos. Leandro, você reconhece que o Brasil é um dos países do mundo que tem a maior desigualdade social? Você reconhece isso? Por isso que depende do que você encara como desigualdade social, depende de como que você coloca, porque, por exemplo, se a gente for utilizar só gráficos, né? Só gráficos, só dados, né? O continente africano é um dos continentes com menor índice de desigualdade social, mas porque todo mundo é pobre lá. Quando você chega, por exemplo, em países europeus, o número de desigualdade é altíssimo. Mas a qualidade de vida de um classe média baixa pobre na Europa é muito melhor do que um classe média alta rico na África. Porque o acesso à saúde é muito melhor, o acesso à educação é muito melhor. Eu acho o seguinte, quando a gente pega só gráficos, só números frios, a gente não consegue ver o que realmente está acontecendo ali no dia a dia das pessoas. O Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade. E realmente tem desigualdade no Brasil. Realmente você tem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, pessoas miseráveis no Brasil. Eu acho que isso tem que ser combatido. Mas não é pelo dado da desigualdade. É pelo dado porque os nossos serviços de saúde e de educação é muito fraco. Mas é porque o dado de que a geração de emprego no nosso país ainda está muito fraca. É o dado de que o nosso país ele não valoriza o emprego. Ele valoriza a assistência social. A assistência social não produz riqueza. O que produz riqueza é emprego. Então, assim, a pobreza, a miséria num país não é por conta da desigualdade. É por conta do péssimo serviço que se tem, da péssima gestão política que se tem no país. E nós temos aí um país de anos e anos e anos de descaso. Ouvindo você falar, eu sou professor de história também. Me parece que o seu discurso é mais progressista do que conservador. Não é. É porque
acaba sendo mesmo uma visão errônea. Não é progressista o meu discurso. É um discurso de visão do que está acontecendo na realidade. A realidade é que o nosso país não valoriza emprego. Durante 30 anos, o nosso país não valoriza a geração de emprego. É porque o nosso país ele não valoriza autonomia do cidadão. Você pode ver, nós temos uma cultura de políticos, e aí eu não falo do povo somente, eu falo dos políticos também, que sustentam essa ideia de que o político vai resolver tudo. O pobre está lá na periferia precisando de uma consulta médica, ele não sabe que ele tem que ir lá no postinho, ele não sabe que ele tem que ir lá no centro de saúde para poder marcar, ele fica pedindo político. E o político, ao invés de ensinar, ele vai falar, não, deixa que eu resolvo. Aí ele dá o jeitinho, ele liga para um amigo, ele liga para o secretário, aí ele consegue, aí o que acontece? Ele fica mantendo sempre essa ideia de que não, de que é o político que conseguiu. Nunca é a pessoa que consegue. Nunca a pessoa tem os caminhos que precisa para alcançar a sua independência. E que político é você? Eu sou um político que, até durante a campanha, quando as pessoas falavam, Juninho, você vai entrar como vereador, você vai resolver o problema da rua, eu tinha que ficar um tempo explicando para a pessoa qual era o papel do político. O meu mandato eu uso como uma forma pedagógica. Eu uso como forma pedagógica. Eu, como vereador, não posso fazer rua, eu não posso fazer drenagem, eu posso, como vereador, representar vocês, pedir, cobrar, fazer indicação, isso eu posso fazer. Agora indicação que a tal rua precisa de calçamento. Isso eu posso fazer. A partir daí é Secretaria de Obra, a partir daí é Secretaria de Manutenção, a partir daí é Poder Executivo. Então, eu tenho um mandato pedagógico. Desde a época da campanha até agora, as pessoas que me procuram, eu procuro sempre mostrar os caminhos para as pessoas. É claro que, se a pessoa tiver alguma dificuldade, eu me coloco à disposição para ajudá-la. Mas nunca é sem mostrar os caminhos. Eu acho que quem tem que ter Vereador, autonomia é o cidadão. Eu fui secretária durante 12 anos na prefeitura, do prefeito Ferraço e do prefeito Valadão. Eu era secretária da área social. O que me aparecia de pedido de vereador, pedido com bilhete, e eu tinha que atender. O secretário tinha que atender. Acabou esse tipo de troca de favores. Acabou isso aí. Eu não sei se acabou. Porque pela que a sua fala, a gente percebe que há uma evolução. Uhum. E eu fico satisfeito de ouvir isso aí, porque me incomodava demais da conta quando eu era secretária. Eu não sei se acabou, porque eu não posso dizer pelos meus colegas, mas, por exemplo, raramente eu tô lá, raramente não, acho que eu nunca fui na Secretaria de Desenvolvimento Social para poder pedir cesta básica. Você sabe muito bem, existem uns CRAs aí. A pessoa que chega para mim, tô passando fome, e fala, funciona bem, você tá? chegou aí no funciona bem, CRAS funciona bem. Eu falo com a pessoa. A UBS também, que é a Unidade Básica de Saúde, que você falou aí que a população não tem conhecimento, funciona maravilhosamente bem. Mais ou menos. Aí as unidades básicas, mais ou menos. Quando você se tiver um médico faltando, se você fizer qualquer reclamação, a Secretaria de Saúde, na mesma hora, eu sei porque eu lido com gente de tudo quanto é lado. Uhum. E eu vejo que realmente funciona. Por exemplo, eu mandei IBC. Eu tenho uma funcionária que mora lá, o médico não estava indo. Aí eu liguei para o secretário de saúde, semana seguinte já tinham colocado outro médico. Então a gente vê que funciona. E a prefeitura tem tido vontade de atender a população. É o que a gente percebe. Unidade básica de saúde, eu tenho umas questões, porque lá no meu bairro Aeroporto, por exemplo, na UBS lá do Boa Vista, tá com uns problemas aí crônicos, que está demorando serem resolvidos. Então eu estou questionando. No geral funciona, tá? Aí eu já não sei no geral. Falando em saúde, Tá. Vamos lá, entrando na nossa pauta. Vereador, a OMS, Organização Mundial de Saúde, entidades, instituições defendem que para combater o coronavírus, só com vacina. Logo, A OMS, tá. Alguns estados, cidades, entidades, por exemplo, Poder Judiciário, hoje exigem a carteira de vacinação para que você possa adentrar em alguns ambientes. Ouvi hoje, inclusive, no Instagram, a cantora e compositora Anitta dizendo que no show dela só entra quem tiver vacinado. Enfim, outros artistas, inclusive artistas americanos, também estão fazendo esse tipo de exigência. Você é contra
essa exigência? Explica pra gente por quê. Sou contra a obrigatoriedade, né? A mesma Anitta que não tem moral nenhuma, porque ano passado, no pico da pandemia, Itália morrendo milhares de pessoas, ela fazendo show lá na Itália, né? Então, é meio que contraditório ela querer agora cobrar alguma coisa de vacina. Mas a OMS, vamos lá. A OMS é a mesma que lá atrás falou que não precisava de máscara e depois voltou atrás. É a mesma que falou que não precisava fechar a fronteira com a China e depois voltou atrás. É a mesma que falava que não poderia usar cloroquina e vermectina e depois voltou atrás, né? Reconheceu como medicamento para poder se combater. Então a OMS ela é um órgão feito por homens que acertam e erram. Eu não estou querendo dizer, a OMS, que na época falava que a Coronavac, né, era a salvação, depois ela considerou que a Coronavac não vale nada, até que os países europeus não aceitam a Coronavac. Então, assim, quando nós estamos no meio do olho do furacão, é claro que tudo aquilo que aparece como sendo salvação, a gente se agarra. Só que a gente tem que ter um pouco de cautela. Por quê? Eu não sou contra a vacina, eu não sou anti-vacina, muito pelo contrário, né? Até algumas pessoas me procuram para poder falar sobre vacina, né? E eu ouço a argumentação dessas pessoas e eu não concordo quem é anti-vacina, né? Você se vacinou? Não, eu não me vacinei. Mas eu não me vacinei contra a Covid. Mas contra todo o resto eu me vacinei. Eu tenho minha carteirinha de vacinação completa lá, 100%, eu te mostro. Por que então você não vacinou contra o Covid? Pelo seguinte, nós estamos falando de uma vacina que a Anvisa ela liberou em caráter emergencial. Nós estamos falando de uma vacina que cumpriu as etapas necessárias com celeridade por conta do momento de pandemia. Então nós estamos falando de uma vacina, não uma vacina ruim, uma vacina que não tem efeito. Muito pelo contrário. Eu reconheço o efeito da vacina. Né? Depois da vacinação, o número de casos zerou em alguns lugares do Brasil. Eu reconheço isso. Sim, se eu não reconhecesse, eu não poderia ser um conservador. Eu estou colocando uma viseira no meu rosto. Eu reconheço que a vacinação ela está reduzindo. A sobrecarga dos hospitais acabou. Acabou. Eu reconheço que a vacina ela está diminuindo realmente Isso não a mortalidade. Basta pra você? O que não basta, o que para mim pega é você obrigar a pessoa a querer vacinar. Eu nunca vi nos últimos anos, porque nós tivemos outras pandemias. Nós tivemos pandemia da gripe aviária, nós tivemos pandemia da gripe suína, H1N1, que era a gripe suína. Nós tivemos outras pequenas pandemias que não houve a mesma movimentação que essa para se obrigar a uma vacinação. Mas não entende? morreu tanta gente nas outras. Mas será que também não houve um discurso político? Na época não houve um discurso político igual houve dessa vez. Não é discurso não, nós estamos vendo todo mundo morrer. Mas eu perdi um monte de amigo, perdi parente. tudo bem, eu também gente. perdi um tio. Só que eu também vi um monte de gente que morreu de acidente de carro que entrou como Covid. Eu vi um monte de gente que morreu com bala perdida que entrou como Covid. Não, estou falando de existe um discurso político também muito grande. Agora, eu não estou negando que tenha tido milhares de mortes, não, mas existe também um discurso político muito forte nisso daí. A questão é o seguinte, eu não acho que você tenha que obrigar uma pessoa a tomar uma vacina que está em caráter emergencial, não experimental, mas emergencial, usando qualquer desculpa. Por quê? Qual é o efeito colateral da vacina? Eu não sei. Se a gente for ler a bula, vocês leram a bula da vacina? Se a gente for ler a bula da vacina, a gente não vai tomar a vacina. Algumas podem causar trombose, algumas podem causar Guillain-Barré, algumas podem causar AVC. Mas você conhece existem alguma coisa dessa? Acho que não. Efeito colateral desse? Uai, teve um médico lá, de 30 anos lá em São Paulo, que morreu depois de tomar vacina. Meninas de 15 e 16 anos, de 13 anos, que tomaram vacina, saudáveis, tiveram AVC e morreram em pouco tempo. Vereador. Então, assim, eu não estou querendo negar a vacina, eu estou querendo dizer o seguinte, eu sou contra que você obrigue alguém a tomar uma vacina. E em que sentido? Por exemplo... Um pouquinho de teimosia sua, não. E por que não é teimosia querer obrigar uma pessoa a tomar vacina? Você já viu alguém querendo obrigar alguém... A poliomielite, olha a poliomielite, por exemplo. Nós temos na África, a poliomielite foi erradicada no Brasil, né? Na África, os africanos eles têm uma cultura de não tomar vacina.
né? Eles são resistentes à vacina. Não só o africano, o europeu e o americano também não gostam de tomar vacina. O brasileiro é o país que mais é reconhecido no mundo por conta das campanhas de vacinação. O Brasil ele é mestre nisso. Na África não toma. A gente toma poliomielite até hoje por conta do continente africano, que não conseguiu erradicar e nunca vai conseguir erradicar. Você por acaso ouviu alguma vez algum pai deixando de ter o seu direito garantido, o direito do seu filho garantido, porque o filho não tomou vacina de poliomielite? Você não vê. Você não vê. A carteira de vacinação é exigida. É exigida, mas não é cobrada. Consegue, não é cobrada. Não é cobrada. É uma ilusão. Eu tenho um assessor que já trabalhou na Secretaria de Educação, ele falou. Eu lembro quando eu fazia matrícula, a carteira de vacinação era a última que era vista. Eles nem lembravam que cobrava carteira de vacinação. É ilusão falar que a carteira de vacinação sempre foi cobrada e que eles sempre... Isso é ilusão. É falácia dizer isso. Não é cobrado. Ninguém perde direito político. Por que na Câmara ninguém cobra carteira de vacinação antes? Para poder entrar na Câmara, nas épocas de gripe? Porque gripe também mata muito idoso. A gripe mata muito idoso. Não é igual a Covid, não. Não mata, mas tudo bem, mas não mata igual a Covid. Mas ao mesmo tempo, ela mata. Então, se ela mata, você tem que preservar a vida de todo mundo. Mas nunca cobrava a carteira de vacinação antes. E são vacinas que já têm anos e anos e anos de testagem e são reconhecidas, que eu tomo, por exemplo. Agora, por que a sina de querer cobrar a vacina da Covid? Vereador, vamos lá. A Câmara, vamos ter como exemplo a Câmara Municipal. A Câmara é um local fechado, né, com ar refrigerado, em que o vírus se prolifera muito mais rapidamente, eficazmente, né? No momento que você é contra a exigência da carteira de vacinação, você não está colocando em risco outras vidas? Não. Além da sua? Não. Como é que você vê Porque isso? você tomou vacina? Tomei as 2 doses, vou tomar a terceira. Você acha que a vacina ela vai fazer efeito para você? Acho. E por que você teria medo de mim que não tomou vacina? Eu ficaria preocupada. Por que você ficaria preocupado? Você que tomou vacina, quem estaria preocupado sou eu. É eu que deveria estar preocupado, e não você que tomou vacina. Porque quem toma vacina e reduz a chance de pegar ou de ter um sintoma grave, porque a vacina ela veio com essa proposta, ou de reduzir a chance de pegar ou de dar sintomas graves. Então, você não devia estar com medo de mim que não tomou vacina. Pera aí, vereador, pelo que eu estou entendendo desde o início, no momento que se vacinar a maioria da população, o vírus vai disseminando. Você sabe que o vírus nunca vai acabar, né? Mas vocês estão conscientes que o vírus nunca vai deixar de existir, né? Então vamos falar uma coisa. Na verdade, a gente vai criando anticorpos, vai se fortalecendo. Exatamente, a gente percebe... Eu, por exemplo... Você que tomou vacina, né? Você tomou vacina. Então, se você pegar o Covid, né? Você não sabe que você pegou o Covid. Vai que você pegou e foi assintomático. No momento que você pegar o Covid, talvez você vai ser como se fosse uma assintomática, assim como eu. Eu falei pra vocês, eu peguei 2 vezes e fui assintomática. Eu não tive sintomas de Covid de nada. Fiquei em isolamento, fiquei em isolamento lá 14 dias, não tive contato com ninguém. Mas do mesmo jeito que você que tomou vacina vai ficar assintomática, se pegar, eu já sei que eu vou ficar assintomático, eu já fiquei assintomático 2 vezes. Então, assim, então quer dizer que se você pegar, você vai ser uma genocida, uma assassina que vai matar outras pessoas? Não. Quem está matando as pessoas é o vírus, não sou eu. Eu não estou nem negando vacinação. Se vocês tomaram vacina, ele tomou vacina, muito bem. Que bom que vocês tomaram vacina, que vocês confiam na vacina. Eu só acho que não deve ser obrigatório. Eu acho que você ainda não tem garantia de efeitos colaterais menos nocivos do que... Garantia não. Você ainda não tem a garantia de que os efeitos colaterais no futuro serão menos nocivos do que a Covid. É isso que eu estou falando. Eu não sei qual é o efeito colateral da vacina. Eu não sei se daqui a 10 anos a gente vai chegar a fazer um estudo e falar, essa vacina aqui, o efeito colateral dela está sendo muito mais prejudicial. Vamos parar de dar? Eu ainda não posso dizer isso. Porque a vacina é muito recente. Se eu não posso dizer isso, eu não posso obrigar as pessoas a tomarem. Seus pais tomaram a vacina? Tomaram, meus pais, meus avós, minhas irmãs, meus cunhados, todo mundo tomou vacina. Só eu que não tomei. Entendi. Vereador. Meus avós pegaram Covid ano passado. Foram muito bem, obrigado. Vereador, a sua postura diante da... Desculpa, você falou da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é a casa do povo.
lá a representação tem que ser dos vacinados e dos não vacinados. Se você cobra para entrar na Câmara um comprovante de vacina, você está dizendo que aqueles que não são vacinados deixaram de ser cidadãos cachoeirenses, não pode ter o seu direito representado. Por quê? Eu se estivesse dentro da Câmara, eu ficaria com medo. Mesmo tomando vacina? Então, Mesmo tomando. igual o Tedros que você falou, que é o da OMS, né? Falou que os vacinados correm risco de fazer parte da quarta onda. Então, o que está valendo a vacina? Então, para que eu comprar uma vacina que não está valendo nada? Vereador, a sua posição de exigir, ou melhor, Exigir não, de não obrigar. Não exigir a carteira de vacinação tem relação com a sua postura política? Uma postura conservadora, ou você vê as coisas totalmente diferentes? Não, sim, tem a ver. Tem a ver. É ver. Um político conservador não pode querer impor uma vacinação como essa. Ele pode tomar vacina. Não estou falando que um político conservador não pode tomar vacina. Pode. Você é o único vereador que não tomou vacina? Não lá? sei, não sei. Você não sabe. Se tiver outro vereador, ele não se expôs. Igual eu. E você pretende... Porque assessor, eu sei que tinha assessor que não tinha tomado vacina. Muitos assessores. Tomaram depois com a depressão. Entendi. E você vai defender essa sua posição aonde você for? Aonde eu for, vou defender. E você pretende o que com isso? Amenizar essa exigência? Dizer que as pessoas têm o direito de ir e vir? Olha, Qual é a sua na pretensão? época que eu falei sobre isso, foi justamente na época que o governo do estado falou que cobraria, né, a carteira de vacinação para servidor, igual vai começar agora dia 1º. E na época eu falei que eu não me vacinei, não me vacinaria, e uso isso como uma forma de ser até mesmo uma resistência àquelas pessoas que não querem ser obrigadas a vacinar. Né? Do mesmo jeito que tem várias resistências para um monte de coisa, né? Então eu vou ser uma resistência às Mas pessoas eu que não querem queria vacinar. que você me esclarecesse uma coisa. Você é contra ou a favor da vacina? Eu sou contra que se obrigue a vacinação. Tá, eu vou... Eu não tenho nada contra a vacina, não. Tá, entendi. O processo científico está sendo criado. Pois é, exatamente isso. É porque eu acho que a gente tem que basear em ciência, né? Baseado em ciência, só que a ciência mesmo, ela nos diz que a vacina, do jeito que ela está num processo. Ela não está em definitivo com tudo que você sabe sobre a vacina. Ela está num processo. Se ela está num processo, se eu não sei os efeitos colaterais, se eu não sei o que ela pode acarretar para a sociedade, eu não posso brigar. Minha questão é isso. É a mesma coisa que eu faço um remédio. Esse remédio aqui vai ser para salvar contra o câncer. Mas eu nunca testei esse remédio contra o câncer. Aí eu vou dar para uma pessoa que está sofrendo desse mal. Aí a pessoa ela cura do câncer, mas ela morre por, sei lá, por desidratação, por outra coisa. Mas hoje você reconhece que a vacina derrubou... Reconheço, claro que reconheço. Tá. Não nego isso, não. De Agora, forma vereador... E não nego nem o direito das pessoas de quererem se vacinar. Se a pessoa quer se vacinar, eu não nego. Agora, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Pois eu só quero fazer uma pergunta, Marinho, por favor, uma só. Quais são suas pretensões políticas, vereador? Olha, desde que eu entrei a vereança, meu foco é trabalhar como vereador. É exercer o melhor possível meu mandato de vereador. Só que, conforme vai passando o mandato, você vai se posicionando, a gente vai trabalhando, né? Colocando meu posicionamento, as pessoas vão começando a pedir, né? Que venha para outras coisas. Então, eu vejo um grupo muito grande falando de deputado federal para mim. Alguns falam de prefeito, outros de deputado federal. Então, eu estou aí, estou pensando. Talvez ano que vem esteja aí de novo. Boa sorte. Tá bom? Obrigado. A gente recebeu aqui... que você chega até onde você deseja chegar. Isso. Seu sonho, não. Seus desejos, o que você pensa para a sua vida que se realize. Não vou falar mais de sonho com você. Algumas pessoas não acreditam, mas ano passado, durante a campanha, pré-campanha, eu nunca, nas minhas orações, eu pedi para Deus para me abençoar com o mandato. Eu sempre falei que seja feito sua vontade. E eu continuo do mesmo jeito. Que seja feita a vontade dele. Se for da vontade dele, eu vou.
Tudo bem. A gente recebeu aqui o vereador Juninho Correia e ele colocou claramente as suas posições. Ele se diz um conservador. E foi muito legal esclarecer tudo. Gostou? Dá um likezinho aqui, dá? E aí, esse vídeo chegará a mais pessoas. É isso que a gente espera, tá bom? Um abraço, tchau.